Os sinos e a tradição da Igreja. Se formos olhar a história da humanidade, constataremos que o sino, antes de tudo, é um instrumento de comunicação interpessoal ou comunitário. O som do sino chama a atenção do destinatário de que algo há a comunicar. Algum fato que precisa da atenção dele. Historicamente, o sino é um instrumento que convoca para a reflexão, o luto, a alegria e a festa. Em muitas cidades pequenas, o tocar do sino é igual de preparar-se para a celebração ou o anúncio de morte na comunidade. A criatividade das diversas culturas sobre este instrumento é notória. Cada povo em cada país sabe usar como arte o sino, seja por razões religiosas ou patrióticas. A Igreja Católica, cuja espiritualidade se expressa e é vívida em símbolos e sinais, vem usando através da história o sino como convite à mística, à oração, à solidariedade e tantos outros sentimentos que surgem das criatividades e iniciativas. Se o sino é uma peça tão importante na comunidade, na igreja, que ele acaba ficando para trás, uma das últimas coisas a serem lembradas na igreja é o sino, porque eles são usados só quando precisa mesmo. Os monges, por exemplo, se deixam guiar nos momentos de parada para o silêncio orante ou a oração comunitárias. Nas catedrais e igrejas, a convocarem os fiéis para a celebração dos santos mistérios, a comunidade a expressar sua alegria pelo nascimento de novos cristãos, pois muitas vezes a igreja convida as pessoas por ocasiões de sofrimentos e solidariedade. Assim, através das baladas dos sinos, os momentos são marcados e levam os fiéis a rezarem. Explicando detalhadamente o que é um sino. Sino do latim signo, sinal, instrumento de bronze com a figura de um vaso cônico, disse o bicônico, invertido, que se produz sons que podem ser mais ou menos fortes, agudos ou graves, afinados em diferentes notas musicais, dependendo do diâmetro de sua boca e da espessura de sua bacia. Esses sons podem ser obtidos por intermédio de peça sólida, badalo, quando percutido em sua parte interna, ou por martelo, quando percutido em sua superfície externa. Há outras referências na literatura e em documentos de época sobre a existência de sinais, sem necessariamente a referências aos sinos. O responsável pela fabricação do sino é um artesão, geralmente denominado de fundidor ou ainda mestre fundidor, mas também pode ser chamado de sineiro. A ele cabe determinar as dimensões, o formato, a sonoridade e as demais características dos sinos. Todos estes elementos incidem sobre a afinação do sino. Os sinos de bronze na igreja estão sendo substituídos pelos eletrônicos. São muitas as razões da troca que passam pelo viés econômico, pela estrutura da igreja, pela opção do padre e da comunidade, e até mesmo pela variedade de música oferecida pelo eletrônico. Independentemente do motivo, a mudança adquire também caráter simbólico. É um pouco de modernidade entrando nos templos religiosos. Colocados no alto das torres das igrejas, normalmente são acionados através de uma corda presa no pêndulo, com um comprimento suficiente para tocar o piso do templo. Com os eletrônicos podem ser colocados em qualquer local, pois são equipamentos semelhantes a um aparelho de som. Pós-programados, são capazes de tocar de 15 em 15 minutos, a cada 1 hora ou qualquer que seja o intervalo de tempo determinado pelo padre.